Oi, gente, boa noite. Vão entrando aí, fique na live. Hoje é uma live extremamente importante. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se não tiverem, já mandem aqui nos comentários para eu tentar ajeitar. E eu vou deixar fixado o tema aqui da live, tá? Nos comentários. Oi, oi para quem tá entrando. Acabei de destacar o tema da live. É um tema extremamente denso, extremamente... Tem nem adjetivos, tá? Pra expressar aqui. E eu vou chamar a Tatiana, que é uma sobrevivente, tá? Desse meio religioso, extremamente abusivo e patriarcal, que ela se tornou militante. Ela se volta, né? A conscientizar outras pessoas de toda essa podridão que pode ocorrer nesse meio religioso, com muita máscara, sabe? De moralismo. Como que esse é um solo que, em teoria, quando a gente analisa, pode ser um solo perfeito, né? Para se relaxar homens abusadores, né? E pedófilos. E sim, a live vai ficar salva no IGTV. Chama aqui. Chamar a Tatiana. Espero que dê certo. Boa noite, Dara. Tudo Boa bem? noite, Tatiana. Melhor agora. E você? Tudo tranquilo? Melhorando. Gente, Melhorando. Tatiana. Ela vai se apresentar, tá? É muito importante que vocês ouçam a Tatiana, ouçam tudo que a gente vai falar, né? E contribuam para essa luta. Tatiana, por favor, se presente. Então, meu nome é Tatiana, né? Eu tenho 33 anos hoje. Eu vivi dos 16 aos 28 anos numa seita onde eu sofri diversos tipos de abuso, abusos psicológicos, patrimoniais, abusos sexuais. E levei 5 anos desde que rompi com essa seita para conseguir denunciar, Dara. Então, isso já mostra um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, do quanto é difícil a gente conseguir ser ouvida numa cultura extremamente machista e patriarcal como a cultura brasileira. Eu sou formada em pedagogia. A meu contragosto, não era o que eu queria, mas por essa seita eu fui obrigada. Tenho um doutorado em educação e em psicologia. Mas hoje eu vivo do mergulho, eu sou mergulhadora de resgate. Muito importante. Muito importante. E que também é um meio, na minha equipe só tinha eu de mulher, então assim, tudo mostra essa cultura, né? Eles querem colocar as mulheres somente em lugares de fragilidade, somente em lugares de subserviência, né? Como se a gente precisasse sempre ser submissa. E essa cultura, Dara, é o que está dando hoje a base da defesa de Jair Técio. Eu coloquei mais cedo um trecho de um áudio de um dos líderes dele, né, um dos seguidores, é uma das lideranças principais do Jair Técio, é inclusive considerado um dos seus 12 discípulos mais importantes. Porque ele, como se considera um iluminado, como Jesus Cristo, ele também tem seus discípulos, né, seus 12 discípulos mais evoluídos, segundo ele diz, né, os mais fiéis. E um desses 12 está dizendo que o que tem sido dito são impropérios, né? São coisas que são devaneios, que derivam de problemas psíquicos. Agora você me diga, né? Mais de 200 mulheres com problemas psíquicos. Mais de Histéricas, né? 200 mulheres.
mais de 200 mulheres tendo uma alucinação. É isso que ele quer dizer? Agora, isso é histórico, né? Sempre Muito. colocaram as mulheres como as histéricas, as loucas, para nos calar. E o que eles têm medo é dessa voz, mas a gente não se cala mais. Não adianta ele dizer e querer usar dessa cultura para falar que o que a gente está dizendo... E veja, é preciso a gente deixar bem destacado o que é que a gente está dizendo. A gente está falando de abusos psicológicos, patrimoniais, sexuais, incluindo pedofilia. Claro. Meninas de Isso 12 é um anos... braço da misoginia. Exatamente. E o que é que ele diz? Que são coisas pequenas. Que o que a gente está falando é pequeno. E que estamos falando porque está na moda. Ele ainda fala essa coisa de feminismo, né? Abuso sexual está na moda. Agora me diga, a gente quer isso é moda? Ser abusada sexualmente é estar na moda? O que eles não estão entendendo é que hoje a gente tem falado mais sobre isso porque algumas mulheres muito corajosas quebraram o silêncio. E quando uma quebra o silêncio, né, como uma fala e usa sua voz como você usa nesse perfil, outras se sentem encorajadas. A gente se sente representada e tem força para dizer, eu também passei por isso. Né? A gente vê esse movimento desde o Me Too, né, que começou nos Estados Unidos, ganhou o mundo, e depois veio o caso do João de Deus. Isso não é novidade, gente. Esse pseudo-líder de Jaitécio, que não passa de um machistinha qualquer, né? Ele simplesmente tá querendo dizer que é novidade o abuso sexual? Que é moda? A gente quer usar esse lugar? Quem é que quer ser abusado? Quem é que quer ser estuprado? Quem é que quer ter sua vida roubada, ceifada? Mas o discurso é esse. Então a gente vê que essa cultura, ela é uma cultura tão grave, tão violenta e tão protegida socialmente que eles conseguem usar isso como argumento de defesa. Isso é muito sério. Sim. Isso é muito sério. É muito complicado porque toda a sociedade ela é corrompida pelo machismo, né, pelo racismo, etc. Ela é literalmente corrompida porque essas opressões estruturais, elas são estruturais por estarem basicamente em todas as camadas e esferas da sociedade, né? Em todas as instituições. Então, quando a gente fala da justiça, por exemplo, eu posso estar aqui o caso da Mari. Não sei se você conhece, mas eu compartilho muito o caso da Mari Ferrer. Que ela compartilha, sabe? Tudo que ela passa nesse meio jurídico, de que até se ela é virgem ou não, deve ser levada em consideração no processo. Fotos manipuladas de biquíni, como se ela estivesse provocando, pedindo pelo abuso que sofreu. Então, assim, em toda a nossa história, essa é uma narrativa muito antiga, e antiga eu falo de milênios, ela é utilizada contra nós mesmos. Né? Exatamente. Essa história da Mari, quando aconteceu, eu morava em Florianópolis, justamente fugindo do Jaitécio, e eu me lembro das pessoas falando, mas por que ela foi para o Café de la Musique? Que se lá é famoso por acontecerem abusos. A pergunta não é essa. A pergunta é por que esse lugar é famoso por acontecer abuso e ainda está funcionando? Exatamente. Né? Qual é a roupa que a Mariana estava? Não interessa, ela podia estar nua. Nada dá o direito de ninguém tocar em ninguém. E aí, quando a gente vai para o meio religioso, isso se torna amplificado. Né? Porque você está diante de uma pessoa que você confia a sua própria integridade. Você confia a sua própria vida. Então, se ele te fala que você precisa tirar a roupa para que ele faça uma cura em você, você não vai questionar. Você não tem a condição de dizer não. Então, em meio religioso, todos são vulneráveis. A gente está dando ênfase ao caso da pedofilia também por uma questão cultural. Mas nesse caso de Jaitécio, como no caso de João de Deus, como no caso do Ícaro, e como foi em outros casos notáveis, como Charles Manson, Osho, Jim Jones, todos são vulneráveis, todos somos como criança quando se trata da fé. A gente está falando da nossa estrutura. Aí você soma essa estrutura de fé, que nos coloca em vulnerabilidade, com a estrutura patriarcal, que sempre colocou a mulher numa condição de submissão, a ponto de que
pouco mais de um século atrás, as mulheres precisavam ter a permissão dos seus maridos ou seus pais para poder serem professoras, e era a única profissão permitida. Então, eles se usam desse lugar, né? Sim, até E hoje, aí, muitos locais, a gente encontra mulheres em restrição de, sei lá, faz nem 5 anos que puderam simplesmente dirigir, sabe? Então, exatamente. A gente vê, né, a condição de voto da mulher foi uma das últimas, né? Foi uma das últimas conquistas relativas ao voto, né? Então, e assim, tá piano, tudo tá conectado, né? exatamente, Tudo tudo isso conectado. faz parte de uma mesma cultura, tudo isso protege abusadores. Porque quando a gente precisa provar a nossa vulnerabilidade, isso é uma violência extrema. Então, você já passou por um estupro, ou diversos, como foi o meu caso, né? Anos de estupro e de outros abusos, e você tem que provar que você era vulnerável. Você precisa provar que é vítima. E aí, as lideranças do Jair Técio, assim como lá em Fortaleza tem tido a questão, as lideranças do Ícaro fazendo a mesma coisa, querendo dizer que a gente está se vitimizando, né? Querendo dizer que a gente está usando de um momento em que o feminismo ganha força e que é porque está na moda dizer que foi abusado. Isso não faz nenhum sentido, né? Assim, E isso coloca a é mulher em um local que a mulher nunca ocupou, que é de prestígio ou de algum tipo de fama ao fazer uma denúncia de abuso, do que seja. Ao longo da nossa história, isso recai muito quando são líderes religiosos, quando são homens famosos, né? Mas quando a gente observa políticos, né? essas mulheres que decidem, eu quero justiça, ou até mesmo eu quero dedicar minha vida lutando por outras mulheres, dado todo esse meu histórico, são mulheres canceladas, aqui falando para todo mundo entender, são mulheres esmagadas, sabe? Literalmente esmagadas. Não tem essa questão de prestígio, de moda, que visualiza que a mulher ocupa a partir do momento que ela denuncia um estupro. A vida dela já acabou e tudo isso, depois que ela decide buscar justiça, pode contribuir muito ainda mais para todos os malefícios que ela vai encontrar no meio do caminho. Pois é, e aí eles usam de dois imaginários sociais que são construídos pelo machismo para descredibilizar a mulher, né? Que é o falar que toda mulher quer fama, né? Toda mulher existe esse imaginário ridículo, né? Infantil, de que a mulher quer holofote a qualquer custo, né? Toda denúncia de estupro, toda denúncia de abuso passa por isso. Primeiro se questiona se ela não quer holofote. Ninguém quer esse holofote, gente. Não é nada confortável, né? Não tem nada de glamouroso, não existe nada de bom em você ter sido abusado. Então, eles usam esses dois estereótipos, da mulher que quer holofote, né? E da mulher que provocou um estupro, que provocou um abuso. E isso Exatamente. não. E nessa questão, para a gente contextualizar aqui no âmbito religioso, ainda, né, em somatória a isso, enfim, juntamente, tem o estereótipo que é atemporal da mulher, basicamente, ser vista, ser ligada ao demônio, ser ligada Uhum. ao lado do mal, Ao né? pecado, né? Ao pecado. Quando a gente olha para trás, simplesmente a mulher, opa, menstruei, eu menstruo, sabe? Falar sobre essa materialidade biológica que a gente tem, de simplesmente menstruar, era correlacionado ao demônio, ao pecado, né? Então, todas as tentativas, imagina, a mulher no âmbito religioso sofre um abuso e etc., decide denunciar, não vão faltar narrativas Exato. para esmagar essa mulher. Exatamente. E isso que você fala, Dara, aconteceu comigo 3 vezes, inclusive na delegacia da mulher, né? Porque, assim, o próprio Jair Tércio, só para contextualizar, o próprio Jair Tércio sempre fala que o fato de você nascer mulher já indica que você tem uma condição de evolução menor, né? Porque mulher não se ilumina, só homens se iluminam. Então, nascer mulher já é um karma, né? Que é justamente isso que você falou, é ligado ao que a igreja fala do pecado original, teria sido cometido por Eva.
E aí eu fui uma primeira vez na delegacia assim que eu rompi. Assim que eu rompi com o Jaites, assim que eu consegui confiar na minha própria mente, porque há muito tempo eu vinha me questionando se aquilo não era um abuso, se aquilo não era um estupro, e ele dizendo que a mesma narrativa do líder dele, que eu estava confusa, que eu tinha problemas psíquicos, né? Então, eu ficava nessa dúvida porque eu confiava nele enquanto um líder religioso. Até que eu percebi que não passa de um criminoso e fui na delegacia. Quando eu chego na delegacia na primeira vez, em 2015, em Salvador, o que eles dizem é: olha, se proteja, mas isso aí tudo é muito subjetivo, a gente não tem o que fazer com isso, você não tem provas, se proteja e sinto muito que você esteja passando por isso. Depois, em 2017, já sofrendo ameaças, já sofrendo perseguições, eu volto na delegacia e novamente eu escuto: você não tem nada concreto. Se houve um abuso sexual, não dá mais para fazer um exame de corpo de delito, então não tem como você provar, né? Você tem que provar. Você precisa provar que Isso não você prova não é crime, né? Isso não prova, não é crime. Não prova, não tem nem. Não se abre nem investigação. Isso é um absurdo. Não sou eu, vítima, que preciso provar. É a polícia que precisa levar isso a sério e investigar. Mas não, novamente falaram: olha, se protege, cuida de você e leva a sua vida adiante, deixa isso para trás, né? O próprio agente policial, ele já quer ser juiz. Ele nem abre um boletim de ocorrência que ele já diz: ó, você não tem nada concreto, a gente não vai nem investigar. E te manda embora com sua dor, com seu medo, com toda a sua ferida aberta, né? E aí, uma terceira vez, já em Florianópolis, eu fui na delegacia da mulher. Observe que foi na delegacia da mulher. Fui atendida por mulheres. E o que elas disseram foi: olha, realmente isso é sério, mas você precisa voltar para Salvador para fazer a denúncia. Aqui a gente não pode fazer nada. Então, não há um acolhimento. Não há um acolhimento nem mesmo das mulheres. Muitas mulheres que hoje ainda são fiéis a Jair Tércio ficam perguntando o que é que a gente quer com isso. Por que a gente está querendo fama? Por que a gente está difamando um homem bom? Um homem bom? Como assim, Dara? Sabe? Mas é isso, porque coloca a própria mulher tem sido machista e coloca a mulher nesse lugar de sempre querer se aproveitar. Então, a mulher é que sempre seduz e o homem é sempre um coitado que foi seduzido. Sim, Né? sim, a gente observa, isso é uma socialização masculina muito forte. Um homem pode ter 100 anos, né? Com exceção de homens negros, que, enfim, homens não brancos. Mas o homem pode ter 100 anos que ele vai ser taxado como um infantil, como não sabe o que faz. Já a mulher com 10 anos, né, que é uma criança, sabe Isso. muito bem o que faz. Exatamente, você falou uma coisa perfeita. Um questionamento que eu tenho ouvido muito é: mas você já tinha 16 anos, você já tinha condição. E aí, quando se fala de um homem, mas ele só tem 16 anos. Independente da idade, é o que você falou. No ambiente de fé, todos são vulneráveis, né? No ambiente de fé, todo mundo está com sua guarda baixa, todo mundo está confiando. Então, não somos nós que temos que estar o tempo inteiro alertas, né? O tempo inteiro fechadas. Infelizmente, a nossa sociedade e a cultura faz isso com a gente. A gente precisa viver sobressaltado. A gente não pode nunca ter tranquilidade porque estamos sempre sofrendo ameaças e que não vamos nem ser acolhidas pela polícia. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a gente é importunado num carnaval, por exemplo, e se a gente vai falar com um policial, ele vai dizer: mas para que você veio se você sabe que no carnaval acontece isso? Né? E aí, então, as pessoas me perguntam: mas você foi para a casa dele? Sim, eu fui. Eu fui para a casa dele, porque naquele momento eu considerava ele meu mestre espiritual. Eu considerava ele um pai. Você não nega ir na casa de seu pai. Você não pode, a gente não pode viver o tempo inteiro pensando que cada passo nosso pode, como dizem, né, favorecer um estupro. Nada pode favorecer um estupro. É o criminoso que é responsável, somente o criminoso. E justamente essa cultura
é que fez com que tantas mulheres se calassem. E esse silêncio protegeu Jair Tércio. Esse silêncio protege tantos abusadores. Então a gente Aliás, precisa, sim, levantar a voz. sim. Aliás, já já vou ter que dar aquela pausa, abrir o portão ali rapidinho e eu quero que você continue falando com o pessoal que tá aqui na live, é bem rápido. Mas eu acho muito importante você falar sobre ele. Tem muitas pessoas na live pedindo. Fala mais sobre ele. Uma coisa que eu vi que alguém perguntou, assim, alguém tomou um susto quando eu falei mais de 200 mulheres, né? Sim, mais de 200 mulheres já se pronunciaram, muitas ainda com medo, justamente por conta dessa cultura toda que a gente está discutindo aqui, da cultura machista, cultura patriarcal, de uma cultura que tem sido defendida pelas lideranças de Jair Tércio, né? Colocando em questionamento a sanidade mental das vítimas, né? E essa é uma construção do próprio Jair Tércio. Durante a vida inteira dele, Dara, o primeiro relato de abuso, Jair Tércio tinha 23 anos. Quando ele cresceu em Paripe, e o primeiro relato, existem vários relatos desse bairro, desse local, né, assim, desse grupo, de quando Jair Tércio era um jovem. Né? Ele tinha 23 anos, hoje ele tem 63, 64 anos, 63, se eu não me engano. E ele se colocou como essa pessoa, como um líder espiritual. Ele fez parte de um grupo chamado Círculo Branco, né? Fraternidade Branca Universal, que é um grupo de estudos esotéricos, espiritualistas. E nesse meio, ele começou a ser visto como alguém com muito conhecimento espiritual. E assim como acontece com muitos outros abusadores da fé, né, muitos outros abusadores em meios religiosos, ele reconheceu esse potencial, né, esse carisma, esse potencial de ser seguido e começou a adotar esse discurso de que ele era um ser mais evoluído, que reencarnou para espiritualizar a humanidade. Então, assim, durante esses 40 anos, Jair Tércio levanta a bandeira de educar a humanidade, tanto que ele usa o slogan, né, Marco da Nova Humanidade. E ele criou toda uma cultura. Né? Muito nova. É muito grande, sabe? Assim, é uma coisa muito... Ele criou toda uma cultura para manter as pessoas alienadas e manter as pessoas cegas. E há um ponto que ele mantinha todo mundo nessa bolha para que as pessoas não conversassem com ninguém de fora. E o que é que ele fez? Ele criou uma escola, ele criou uma faculdade, ele criou uma ONG, ou seja, ele institucionalizou. Ele é rico, né? Não. Aí é que tá, ele não é rico. O que é que ele fazia? Os abusos patrimoniais. Então, ele te convencia a dar dinheiro para ele. Por exemplo, ele queria fazer um evento sobre autoconhecimento, que foi a primeira bandeira que ele levantou. O autoconhecimento, né? A espiritualização através do autoconhecimento. E ele, Jair Tércio, vem de uma família de periferia. Mas você, Dara, talvez viesse de uma família com mais dinheiro, né? E aí, a partir do momento que você estava já submissa a ele, ele falava, olha, Dara, a gente tem uma obra divina, né? A espiritualidade está me solicitando que eu faça um evento, a gente precisa fazer isso para ajudar a sociedade, e eu preciso de 10 mil reais. Você, confiando em Jair Tércio, confiando que aquilo era para beneficiar a humanidade, né? Para trabalhar em prol da espiritualização, você dava. E se você não tivesse, você pegava um empréstimo no banco para dar. Agora você imagina esse poder com 300, 400 pessoas que passavam por ele. Assim que ele conseguiu construir tudo isso, né? Sim. Então, ele foi criando essa cultura, criou duas bandas de música, né? O Kamaloka, que é uma banda voltada para adultos, Mahatma, que é mais voltada para jovens, e influenciou a criação do Do Ré Mi Lá, que é voltado para crianças, e que hoje tem uma parceria com Carlinhos Brau, e o próprio Carlinhos Brau afastou essas questões mais doutrinárias, né? A questão é que o que é que a gente vê? Ele cria tanto domínio
que os próprios seguidores dele passam a exercer, sem saber muitas vezes, exercer esse papel de vigilância, de manutenção do controle, de alienação, do próprio abuso psicológico. Então, só para dar um exemplo, a minha filha nasceu nesse meio e viveu nesse meio até os 10 anos. Então, por muito pouco, ela não foi abusada sexualmente. Porque minha filha, com 5 anos, Dara, ele já dizia que ela iria ser bonita e gostosa. Minha filha, com 10, ele dizia que já estava gostosa. Com 10 anos. E aí, crescendo nessa cultura, ele falava para pessoas, né, que conviviam com minha filha, que não podiam elogiar ela, não podiam dizer que ela era bonita, não podiam elogiar o cabelo dela, porque ela era uma mulher perigosa, com 5, 6, 7 anos. Então, os próprios seguidores de Jair, confiando nele, deixavam de elogiar minha filha. Então, vê como é cruel e como ele cria todo um sistema que protege somente a ele. E mantém esse poder. Mantém esse poder, mantém esse domínio que ele tem e a submissão, né? Porque uma prática também muito comum do Jair Tércio, como ele se coloca nesse lugar de iluminado, de um ser divino, é que ele dizia assim, olha, eu não posso dar atenção a todo mundo, mas agora, nesse momento, eu preciso conversar com você, só que você não pode dizer a ninguém. Ninguém pode saber que eu vim aqui na sua casa. Ninguém pode saber que você veio na minha casa, porque as pessoas vão ficar com ciúme. E aí, com isso, mais uma vez, ele protege a ele mesmo, né? Ele mantém as pessoas afastadas umas das outras, ninguém confia em ninguém, ninguém conversa com ninguém o suficiente para desabafar e contar o que está acontecendo. Sim, então, continua falando aí, tá, Tatiana? Já volto, rapidinho. Tá. Então, dessa forma, ele ia mantendo o controle dele e mantinha os processos de abuso, né? Abusava de várias pessoas no mesmo período de tempo e ninguém sabia de ninguém. Ninguém nunca soube de ninguém porque ninguém nunca teve a chance de falar, né? Então, esse modus operandi do Jair Tércio, ele é cruel e funciona porque ele cria uma rede de apoio para ele. E é isso que a gente precisa fazer agora. A gente precisa agora criar uma rede de apoio para nós, para que as vítimas se sintam acolhidas, para que as vítimas percebam que elas são potência, sim, que elas têm força e que elas podem denunciar, que não se trata de um iluminado, que se trata de um criminoso. Essa questão dos livros, eu vi alguém perguntando aí os livros dele, né? Hoje a gente percebe que os conhecimentos que o Jair Tércio diz que vieram dele por inspiração divina, por intuição, todos eles vieram, na verdade, de outras fontes, né? O primeiro livro dele, que é um livro branco, Imutabilismo, que é o primeiro livro da doutrina, ele é praticamente uma cópia dos ensinamentos do Círculo Branco e da Fraternidade Branca Universal, né? Assim, que são estudos esotéricos que ele pega e plagia. E durante toda a vida dele sempre foi assim. Plágio de grandes pensadores, né? Como Nietzsche, como John Locke, como Spinoza. Plágio de outros grandes... de outros líderes reais, né? Que ele, na verdade, não passa de um criminoso. Mas plágio do budismo, as práticas de meditação, de yoga, ele muda uma coisinha simples. Por exemplo, ele misturou uma prática de yoga com a prática de biodança e ele criou o que ele fala que são exercícios de unilateração, que são baseados em animais. Mas isso já existia. E hoje ele diz... Desculpa. Ele diz que ele que criou. Então, ele cria todo um discurso, todo um aparato para se colocar nesse lugar. E tem mais, viu, Dara? Como ele se coloca como a única pessoa que você pode confiar, todo mundo fala com ele. E todo mundo se torna, como é que eu posso dizer? Um vigilante do outro. Então, assim, eu vou
na rua, eu vou no banco e te encontro. Aí eu digo para ele, encontrei Dara no banco. Só que como eu e você, nós não confiamos uma na outra o suficiente, e como a gente não pode dizer que tem contato com ele, porque ele disse que todo mundo teria ciúme, você não sabe que eu contei isso a ele. E aí ele vai lá daqui a 2, 3 dias e diz assim, olha, eu te vi no banco. E você acha que ele viu porque ele tinha uma mediunidade, porque ele é onipresente. E assim ele mantém o controle sobre todo mundo. Assim ele mantém o controle. Né? Algumas pessoas estão perguntando sobre essa rede de apoio de Jair Tércio, né? A gente, infelizmente, assim, por questões éticas, né, e judiciais, a gente não pode falar o nome de ninguém antes de a justiça investigar essa pessoa. Mas o que eu posso dizer é que o nosso canal de denúncia está aberto para denunciar também as pessoas que encobrem crimes, porque a gente sabe, Dara, de pelo menos 3 pessoas que já sabem dos abusos há mais de 20 anos e que encobrem, que falam para as pessoas não dizerem nada, que destroem provas, que induzem pessoas, inclusive, a mentir. A dizer assim, olha, volta e fala que você inventou essa mentira, que Jair nunca fez isso. Então, a gente também, esse canal de denúncias, ele também está aberto para falar dessas pessoas, porque as pessoas que compactuam, as pessoas que protegem e que fazem com que esses abusos continuem, elas são tão abusadoras quanto. Elas são tão responsáveis quanto o próprio Jair Tércio, né? Então, há uma rede de apoio, sim. Ninguém faz isso durante 40 anos sozinho. Ninguém faz isso sozinho, né? Então, a promotoria, o Ministério Público também está recebendo denúncias contra essas pessoas e as instituições que mantêm esse poder do Jair Tércio. Né? Assim, com relação a algumas pessoas estão perguntando se eu recebi apoio de... Sim, o link de denúncia está na minha biografia, né? Na minha bio ali do Instagram, tá lá o link. Vocês podem clicar lá e vai direto para o formulário, que é completamente sigiloso. Né? A gente passa direto para a promotoria. A gente pensou muito nas vítimas, porque você sabe, né, Dara, que a gente passa por violência atrás de violência quando a gente quer denunciar um abuso. A gente precisa ser ouvido na delegacia num primeiro momento, aí a gente é ouvido na hora de fazer a denúncia, depois a promotoria chama, depois... São diversas escutas. Então, o que foi que a gente fez? A gente encurtou esse caminho. A gente criou esse canal, a pessoa faz o relato, a gente vê se tem todas as informações, se precisar de mais alguma coisa, a gente faz um único contato para complementar, e aí passa diretamente para o Ministério Público, onde essa pessoa só será chamada caso seja necessário e somente uma vez. Porque é muito duro você ter que ficar revivendo diversas vezes, contando detalhes. Então, a gente, por conta da minha própria experiência, né, agora com esse caso, que eu cheguei como eu falei, eu cheguei pela ONG da Gabriela Mansur e foram muitas pessoas. Eu passei por psicólogo, por assistente social, por departamento jurídico, novamente pelo assistente social. Aí eu passei por muitas escutas e eu vi o quanto é violento o próprio processo. Então a gente pensou nesse canal para encurtar, para chegar diretamente da denúncia para o Ministério Público, que é onde corre a investigação. No caso do Jair Tércio, nesse momento, isso é mais fácil, porque já existe uma investigação em andamento, né? Então, dá para ser ouvido direto pela promotoria. Diga. Ele atualmente está sendo investigado por 14 mulheres, né? E por isso que é tão importante falar disso, para que chegue a outras vítimas dele, essas mulheres se encorajem e esses números dessas vítimas aumentem, não é? Na investigação. Já tem aumentado. Felizmente, é aquela coisa que a gente fala,
felizmente o infeliz, né? Assim, É, infelizmente são tantas vítimas, mas sim, felizmente essas pessoas estão tendo coragem, né? Percebendo que pode haver sim, justiça. E a gente espera, Dara, a gente espera que a justiça brasileira prove que ela pode ser séria. Porque eu vou te dizer, eu desacreditei durante muito tempo da justiça brasileira, justamente por conta disso. Como eu falei, 3 vezes eu fui na delegacia e não gerou nem mesmo um boletim de ocorrência. Então a gente foi buscar ajuda fora do Brasil. Através de toda uma articulação, a gente conseguiu chegar no Ministério Público e a promotora que está à frente do caso tem se mostrado uma mulher muito comprometida. Por sorte, muita sorte, a gente conseguiu que fosse importante, uma promotora mulher, né? Porque importante. né, já consegue pelo menos compreender minimamente o que é que acontece. E ela tem sido super sensível, super responsável. Então, eu espero que a justiça brasileira prove que ela pode ser séria. Né? Ela prove que consegue superar esse pensamento machista. Sim. O canal de denúncias é esse, né? O primeiro link ali é para fazer denúncias contra o Jair Técio. Você clica nesse link e aí vai abrir o card que tem o link direto para denúncias. Isso no perfil da Tatiana. Isso, no meu perfil. E uma coisa também que é muito importante quando a gente fala de abuso em meio religioso é a gente considerar que, como você mesmo disse, isso sempre existiu, né? Esse tipo de abuso sempre existiu. Desde que existe humanidade, existe esse tipo de abuso, que é um abuso de poder, né? É um abuso de poder muito específico por se tratar da fé. Mas o Brasil não tem legislação sobre isso. O Brasil não tem nenhuma publicação sobre isso. Não existe. A gente teve que estudar, porque assim, é tão absurdo que para eu fazer a denúncia eu tive que estudar. Para eu conseguir denunciar que eu fui abusada durante 12 anos, eu precisei estudar, eu precisei ler 7 livros. Né? Agora eu já terminei o 8º livro, nenhum em português, porque não existe. Então, o autor de um desses livros já nos autorizou a fazer a tradução e a gente está buscando a parceria de uma editora, porque isso é uma questão de responsabilidade social. A sociedade ela precisa ser informada sobre isso, precisa discutir o assunto para conseguir reconhecer e para a gente não precisar sofrer tanto depois de um abuso. Exatamente, exatamente. E é muito importante, eu tô vendo muitas pessoas chocadas nos comentários, meu Deus, é um monstro, meu Deus, pior líder de todos. E isso definitivamente não é correto. A gente tá falando o tempo todo aqui que isso é comum, sabe, na vida das mulheres. E então a gente não pode visualizar um estuprador, um abusador, um sociopata no meio que for não somente religioso, como um monstro, sabe? A gente não imagina a cara dele. E a cara desses abusadores são homens, são caras comuns, são caras de homens que estão lá pregando que são o novo salvador do mundo, basicamente, que ninguém vai desconfiar. E isso é muito ruim, a gente discutir essa visualização do estuprador abusador como monstro, porque quando a gente faz isso, fica difícil de visualizar esses homens ao nosso redor, né? Porque a gente, nossa, mas ele não é tão ruim assim. Né? Então, muito, muito Perfeito. importante. E esse livro aqui, que eu sempre recomendo, a história do Maravilhoso. patriarcado, da Gedda Lane, ela vai falar que as mulheres são a primeira classe oprimida. Né? A partir da sua materialidade biológica, as mulheres, pela sua materialidade biológica, pela capacidade de parir, de gestar, pela mão de obra, a partir do momento que a gente para, a gente gera pessoas, e essas pessoas vão se tornar mão de obra. E toda servidão sexual, né, ali, prostituição, não trabalho, prostituição não é um trabalho, prostituição é uma forma de violência, é patriarcado. Então, a gente vai observar que a gente está em todos os meios sendo violadas, né, exploradas e reduzidas ao outro, reduzida a uma capacidade de servidão sexual e objetificação. Sim, e isso que você fala é muito importante de ser dito,
Porque a gente vê isso em questões muito objetivas, né? A mulher ainda ganha muito menos do que o homem, apesar de a gente perceber, né, pelos mesmos dados estatísticos, que as mulheres são mais produtivas até no trabalho, Não, né? historicamente, o homem não trabalha mais que a mulher. Porque se a gente pega a análise sociológica que vai ajudar a gente a identificar, a estudar, é a chamada divisão sexual do trabalho. Quando a gente analisa a divisão sexual do trabalho, que você as relações de trabalho envolvidas entre homem e mulher, o trabalho que a mulher exerce na sociedade não é considerado trabalho, não é remunerado. É o trabalho que a gente faz em casa, é o trabalho de parir, é o trabalho de gestar, é o trabalho de preparar a mão de obra, né, de estar ali servindo sexualmente no lar, né? Então, assim, o que eu acho muito incrível quando homens falam que as mulheres feministas, né, ou são mimizentas e tudo mais, e meu Deus, ou são fracas, quando, sinceramente, que a gente É, carrega nas costas, que mulheres carregam nas costas. pois é. A soma dos pesos, né, é desleal. É desleal. E é isso que você fala, né? A divisão sexual do trabalho, ela já demonstra tudo. E assim, se a gente for olhar, como eu falei, no meu meio atual de trabalho, que é o mergulho de resgate, tem pouquíssimas mulheres no mundo, né? Cirurgia cardíaca, somente 5% dos cirurgiões são mulheres. E é porque as mulheres não têm competência? Não. É porque as mulheres não têm espaço, né? É porque você, quando vai ser contratada, a primeira coisa que te perguntam é se você tem filho, se você quer ser mãe. Qual é a relevância disso? Né? Se você não tem nada a ver com sua área de atuação. Qual é a relevância de perguntar se você tem filho, se você quer ser mãe? Isso não faz nenhum sentido. E esse Não pergunta discurso só também aos é um homens, discurso... né? Hã? Não é perguntado só aos homens. Não, aos homens não é perguntado se eles são pais, se eles querem ser pai, porque todo mundo sabe que no final o peso é da mãe. Se a criança ficar doente, quem vai faltar ao trabalho é a mãe, não é o pai. Na grande maioria das vezes. Tem algumas pequenas exceções que as pessoas ainda consideram como se fosse um paizão. Não, eles só estão cumprindo com o papel deles de É pai. o mínimo. É o O mínimo. mínimo, Assim, exatamente o mínimo. é o que E deve esse ser. é o que deveria ser o comum. E a gente trata como exceção à regra. E é justamente essa naturalização do machismo que o próprio Jair Tércio usa para abusar. Veja que um dos grandes discursos dele, né, uma das grandes justificativas dele para abusar de mulheres é que elas tinham problema, como ele falou comigo, no ovário ou no útero. A histeria, né? Quando a gente analisa historicamente, a histeria, né, na psiquiatria, enfim, na medicina e até na literatura, a literatura é um ótimo filtro para a gente visualizar isso. A histeria é o que chamam da doença do útero, ou seja, ela só atinge mulheres, né? Sim. E aqui uma mulher, você só não sabe o quanto que é misógino isso, eu gosto sempre de só falar o seguinte. A cura para a histeria nada mais é, nada menos que o casamento e ter filhos. Imagina, não- é tão absurdo que a gente não tem nem o que dizer sobre isso, né? É extremamente absurdo. E a gente vê mulheres reproduzindo esse discurso. Eu estou vendo que muitas pessoas aí estão perguntando sobre o posicionamento das principais lideranças do Jair Tércio. E assim, nesse momento, ficar em silêncio, né, não se posicionar, diz muito. Uma pessoa que está tão perto de Jair Tércio, vê tudo que está acontecendo, vê a quantidade de denúncias que estão aparecendo, vê os áudios que estão sendo divulgados e ficarem caladas? Exatamente, você não pode falar nome, né? E outra coisa, não precisa nem perguntar. Se você conhece a pessoa e não vê essa pessoa, esse líder que seja, não falando nada, é porque ele tá omisso. Sim, exatamente. E estar omisso nesse momento não é uma opção. Estar omisso é estar apoiando o Jair Tércio. Porque são muitas pessoas. São muitas pessoas. Né? Não existe mais dúvida. Não tem mais
a chance de questionar se é verdade ou não. No início, Dara, sabe qual era o discurso de Jair Tércio? Que eu estava convencendo outras mulheres a mentirem por mim. Então você percebe o nível de manipulação. A gente consegue perceber o quanto ele se sentia protegido. Ele se sentia tão protegido, tão acima das mulheres, que ele sempre falava, né? Se você disser alguma coisa, eu nego. E vai ser a sua palavra contra a de Jair. Ele ainda falava assim dele, na terceira pessoa. Vai ser a sua palavra contra a de Jair. E o que é que a gente precisa fazer para enfraquecer não só Jair, mas enfraquecer Jair, Ícaro, João de Deus e tantos outros que estão por aí? Cultura. Né? A gente precisa mudar essa cultura. E a gente vai mudar essa cultura levantando a voz. A gente vai mudar essa cultura se unindo. Né? Nós, por exemplo, não nos conhecíamos. Né? Mas você viu e falou, não, eu preciso falar também. Eu não posso me calar. É uma outra mulher, eu sei o que é estar nesse lugar de quererem me silenciar. E se o silenciamento, ele já é uma grande violência. Nossa. Então a gente precisa falar. E nesse caso específico do Jair Tércio, as pessoas, e aí eu falo principalmente para as pessoas que conhecem ele, que têm relação, denunciem. Se você não sofreu abuso sexual, mas você viu a cultura que ele criou, você percebeu que essa cultura é abusiva, você pode denunciar como testemunha. Você faz o seu relato dizendo tudo que você via. Né? A gente precisa fortalecer as mulheres. Sim. A gente precisa fortalecer as discussões sobre abuso em meio religioso, sobre abuso psicológico, porque é tratado como histeria, e histeria é de quem? Da mulher, sempre. Né? A gente precisa discutir mais sobre tudo isso para fortalecer a mulher, e aí é consequência. A mulher estando fortalecida, a gente enfraquece abusadores. Sim. Porque assim, ninguém rouba um carro na frente do dono, né? Assim, ninguém chega lá, pode estar armado e te assaltar. Mas ninguém quebra o vidro do seu carro com uma pedra com você vendo. Mas as pessoas praticam abuso psicológico na frente de todo mundo. Essa coisa é tão absurda que a gente tem aquele ditado que a gente está tentando mudar, né? Que é, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como assim? Se a gente vê uma violência, a gente não pode tratar isso como natural, como normal. Não se pode naturalizar violências. E o que acontece é justamente isso. As pessoas falam, questionam, mas você fez parte de uma seita, você queria passar por isso. Ninguém quer passar por isso. As pessoas não reconhecem a violência psicológica e manipulação em pegar pessoas fragilizadas, né, principalmente mulheres, que são psicologicamente mais fragilizadas, justamente por causa do gênero, e elas vão ser alvos fáceis por essa fragilidade, porque no momento que a gente está fragilizado, né, se torna fácil a manipulação. Né? Então a gente tem que reconhecer isso, que isso é violência. Não precisa ter um cadeado, uma algema, prender fisicamente uma pessoa para que ela se torne independente emocional, psicologicamente, seja de um marido, seja de um líder religioso. Exatamente. Né? E assim, tudo que eu tenho lido, Dara, assim, dos grandes nomes sobre abuso em meio religioso, fala justamente isso que você está dizendo. O grande cadeado, a maior algema é a nossa própria mente. Por isso que é tão cruel esse abuso psicológico e por isso que ele é a entrada para todos os outros tipos de abuso. É padrão em violência doméstica, ele começa com o gaslighting, com o mansplaining, né? Sempre o homem se sobrepondo à ideia, às opiniões da mulher, a própria visão da mulher sobre ela mesma, dizendo você não tem valor, sem mim você não é nada, ninguém vai te tratar como eu, né? Então, assim, inicia-se pelo abuso psicológico e a partir daí você morre, né? Você não tem mais vida. E aí você fica suscetível a passar por todos os outros tipos de abuso.
E isso precisa ficar muito claro, né? Porque as pessoas perguntam, ah, mas você não percebeu? Ah, mas Dara, a Mariana não sabia que aquele lugar, né, que o Café de la Musique era um lugar onde já tinha ocorrido outros abusos, tinha um histórico. Gente, não é assim. Não interessa. E assim, quando, por exemplo, a gente pega, sei lá, uma mulher que ela sabe que naquele meio religioso acontece X coisas. Obviamente não é a palavra estupro, né? Mas Uhum. acontece a servidão que a mulher tem que fazer porque é o local da mulher. Então, quando isso é imposto, muitas mulheres, a grande maioria, vai visualizar e não vai problematizar, porque desde criança é incutido a gente que esse é o nosso local, servidão e submissão. Só depois de muita reflexão, abrir a mente, que a gente vai entender que esse local é violência pura. Mas quando é apresentado ainda alienada, né? A todo tempo a gente não enxerga isso como uma violência, né? Então essa pergunta não faz Exatamente. sentido. Exatamente. E justamente por isso que a nossa mente é a grande corrente, né? É a maior algema. Porque nós somos ensinadas, nem sempre pela nossa família, porque, por exemplo, a minha mãe sempre me ensinou a ser independente. Minha mãe é uma mulher foda, assim, uma mulher que ela é da área de computação na época que mulher não entrava para essa área, né? Então, ela, muito à frente do seu tempo, ela sempre me ensinou isso. E as pessoas falam, tá, e como é que você cai nisso? Todo mundo, todo mundo, em algum momento da vida, ou melhor, em vários momentos da vida, vai estar vulnerável. E aí, nesse momento de vulnerabilidade, de extrema vulnerabilidade, que foi quando eu engravidei aos 16 anos, me foi ensinado que a mulher nasceu para sofrer. E que eu já tinha tanto karma que nasci para sofrer mais ainda. A ponto de eu ter ouvido diversas vezes, Dara, que eu, na verdade, tinha que ter casado com um homem que ia me bater, que eu estava no lucro, porque o meu marido, na época, né, hoje é meu ex-marido, um amigo muito querido, que sem ele a gente não teria conseguido chegar a esse ponto. E aí o Jair Tessio falava assim, você tá no lucro, porque Vitor não te bate. Eu tô no lucro porque meu marido não me bate? Como assim? Então, assim, a gente é programada a pensar que nosso lugar é um lugar de submissão, é um lugar de inferioridade. Então, é essa nossa algema que a gente tem que romper e que a gente precisa romper com violência, né? Assim, com a violência simbólica mesmo, de dizer, não é aos poucos, não, é gritando mesmo, de falar, opa, não, a gente vai falar assim e eu não vou permitir que ninguém venha me dizer que eu tenho um problema psíquico, porque eu tô dizendo que um homem me estuprou. Porque eu tô dizendo que ele estuprou 200. Eu não tenho problema psíquico. E ele também não tem, não. Não venham querer colocar ele como Exatamente. doente, não. Ele é um criminoso. O que ele precisa não é de um médico, ele precisa de cadeia. E quem Exatamente. proteger ele precisa de cadeia também. Isso, assim, é extremamente importante. Eu até tocar nisso, que é o ponto da pedofilia. A gente Sim. encara a pedofilia como doença, né? Obviamente, como senso comum, as pessoas tendem a se revoltar com pedofilia, né? Ligam a algo criminalizado. E mais à frente, a gente tem profissionais da saúde, né, da medicina, tá achando a pedofilia como doença. Mas tem questionamentos que a gente traz para a área social sobre pedofilia que nenhum médico, nenhum psiquiatra vai conseguir responder. Que é se é doença e não tem uma ligação direta com o patriarcado e com a misoginia, a pedofilia, por que a base monogâmica da família ela está inteiramente ligada com o casamento infantil, com a gravidez precoce? Isso atende majoritariamente meninas. Sim, sim. São muito mais meninas, né? Historicamente, meninas, quando menstruavam, estavam prontas para casar, né? Tinha que arranjar um casamento. Mas o casamento não era com meninos da mesma idade, era com homens adultos. Então, Exatamente. só a mulher, né? Só a menina, a criança, é que é objetificada colocada nesse lugar do desejo sexual. O menino é uma criança.
Então, como é que você vai explicar isso com a medicina? Exatamente. Não se explica. Eu não aceito, Dara, eu não aceito esse discurso de que pedofilia é uma doença, de como querem dizer, é um desejo. Não, é um crime, é uma... Eu não vou falar nem de aberração, porque eu não quero biologizar a coisa. É crime mesmo. Para mim, não existe esse discurso de pedofilia enquanto doença. Não, não tem se alguém quiser assumir que é uma doença, e tem gente aqui na live que quer, vai ter que responder por que que as maiores vítimas de pedofilia são garotas, são meninas do sexo feminino, e por que que os maiores abusadores são homens. E quando a gente vai Exato. para mais social ainda, o que que instituições, né, ali do casamento tá ligado com o casamento infantil, que afeta garotos. Não tem como responder isso, senão a gente fazendo análise científica, social, e Sociológica, puxando as origens da base da sociedade, né? O patriarcado com enquanto certeza. superestrutura. Com Pronto. certeza. E esse livro que você mostrou aí, A Criação do Patriarcado, responde muito mais do que qualquer discussão médica, biológica que queira tratar de pedofilia. Então, assim, não existe. Não existe. Não é, eu não gosto. Durante esse processo de montar a denúncia contra o Jair Tércio, algumas vítimas me falaram sobre isso, de dizer ele é doente. Eu sempre corrigia. Eu falava, olha, desculpa, eu vou ter que te interromper agora. Ele não é doente. Ele é um criminoso. Porque se a gente fala que ele é doente, a gente diminui o que ele fez. Ele é ardiloso, ele calculou. Ele calculou tanto que ele sempre disse que ele seria traído. Então ele sempre soube que em algum momento alguém teria coragem de falar. E o que é que ele fez? Ele preparou os fiéis dele, né, os discípulos dele, para esse momento. Então, sabe o que é que agora tem gente dizendo? Do mesmo jeito que Jesus Cristo foi traído por Judas, Jair Tércio teve que ser traído. Se o caso é esse, então estou feliz de ser Judas. Porque vamos colocar ele na fogueira. A gente não vai aceitar, não. A gente não vai aceitar. E não é mais Tatiana. Somos muitas. Isso é muito triste, mas ao mesmo tempo é muito bom que essas pessoas estejam se levantando e falando. Mas você dizer que um homem que sempre construiu uma narrativa para se proteger é doente, ele é lúcido até demais. Mas Ele é extremamente tão lúcido. consciente. Exatamente, ele é tão lúcido que olha quantas pessoas ele enganou, ele manipulou. Então isso não é doença, não. Isso é uma escolha. E isso é uma escolha que é protegida por uma cultura patriarcal que desde quando ele começou, com 23 anos ou talvez antes, ele sabia que ele sempre esteve em vantagem diante das mulheres. Por ser homem. Porque ele pode mudar esse discurso. Você deve ter visto a reportagem do Fantástico, e aí eu vou te contextualizar, porque como você não conhece o Jair Tércio, só para você entender, ele sempre disse, ele tem um grupo que ele colocava algumas mulheres, né, assim, os grupos mais próximos dele, esses 12 discípulos, um conselho de notáveis, que era de mulheres, ele dizia para esses grupos que ele, como iluminado, nem tinha mais desejo sexual, que o pênis dele não tinha mais ereção. Então ele se colocava como um ser assexuado. Aí quando a gente fez a denúncia, qual foi a defesa dele? Que são relações consensuais. Agora eu vou te dizer, quem é que tem mais de 200 relações consensuais e as 200 estão dizendo que foi estupro? Né? Não dá. Essa defesa não cola. Exatamente. E, enfim, não fiquem surpresas. Porque ele não tá preso. Porque, meu Deus. Patriarcado. Tem todas as Exato. instituições. Tem que correr muito para que esse homem e muitos outros, né? Mas só falando dele, desse caso individual à parte, tem que ser corrido muito, tem que lutar muito para que ele vá preso. E fique preso, Isso. né? E fique preso. É isso que é o mais importante, assim. As pessoas têm me perguntado muito quando é que ele vai ser preso. Eu falo, gente, o Ministério Público, acredite, está fazendo um trabalho muito sério
justamente para que quando ele for preso, ele fique preso, né? A gente está num ponto em que a gente, obviamente, precisa pressionar a justiça e por isso a gente precisa continuar falando sobre o assunto, precisamos continuar recebendo denúncias, levando as denúncias no Ministério Público, mas a gente está num ponto que a gente precisa também confiar que essa justiça pode ser séria. Agora, confiar com os dois olhos muito abertos, né, Dara? E gritando e falando, ó, a gente está aqui para olhar, a gente está aqui para acompanhar, para exigir. Sim. As pessoas estão perguntando sobre a sua rede de apoio. E tá aí um bom começo assim, principal, que é o Clamor Popular. É ajudar a estar lá sempre compartilhando, sempre engajando as publicações, porque conforme a gente curta, a gente compartilha, a gente comenta, a gente salva, a plataforma entende que aquela publicação, ela tá... é para ser mais rodada, para ser mais Ela é vista. importante, né? Ela é importante também. Então, compartilhar é Clamor Popular. Clamor Popular. Isso eu acho que é o principal, né? Porque isso você vai levando não só mais potenciais vítimas esse abusador, mas até mesmo de mulheres. Opa, no meu ciclo religioso, isso acontece. Eu acho que isso acontece. Mas Isso. eu passei por isso. É. Vocês entendem como é importante o compartilhamento? Sim, muito importante. E é tão importante que a gente já recebeu denúncias de vários outros abusadores também. A gente precisou criar 2 formulários, né? A gente precisou criar o formulário específico contra o Jair Técio e a rede do Jair Técio e um outro para outros abusadores, que aí a gente também está dando os encaminhamentos. É muito importante, principalmente por ser um tópico que não é tratado no Brasil ainda, né? Ainda é tabu no Brasil. Eu acho que nosso tempo deve estar acabando, né, Dara, pelo horário? Não sei se Não, está... pode continuar. A live agora está ilimitada. Ah, é? Olha, não sabia. Então, essa questão que você fala, a gente volta para a discussão do quanto é importante falar sobre esse assunto, né? Assim, ele é tão pouco falado, tão pouco discutido, que muito rapidamente, quando eu comecei a falar sobre abuso em meio religioso, eu comecei a receber muitas mensagens por direct das pessoas me dizendo assim, nossa, eu passei por isso e nem sabia, ou então eu recebi um relato que eu fiquei péssima. E eu cheguei a ligar para um amigo para conversar, porque eu falei assim, nossa, olha, eu não posso te dizer nome, eu não posso te dar detalhe, né? Porque todos esses relatos são sigilosos, mas eu preciso compartilhar, né? Uma pessoa que perdeu o irmão se suicidou por conta de abusos em meios religiosos, né? Ele rompeu e foi perseguido, e a família não acreditou no irmão, né? Nesse jovem que acabou por se suicidar. E aí, quando eu comecei a postar, ele me mandou uma mensagem falando assim, agora eu entendi o que aconteceu. Agora eu entendi. Talvez, se eu tivesse essa informação antes, eu pudesse ter dado apoio ao meu irmão e ele poderia estar vivo. Então, assim, a gente precisa muito discutir sobre abuso psicológico e abuso em meios religiosos. A gente não pode tratar abuso psicológico como piti, né? Como histeria, como mimimi de mulher, né? A gente não pode tratar abuso em meio religioso como um arrependimento de ter seguido uma religião, como as pessoas falam, né? Ah, ficou lá tanto tempo, agora quer falar mal. Gente, não é. Isso é sério. Isso é um crime muito sério. E a gente precisa fazer uma pressão, Dara, para que haja uma legislação específica sobre isso, para a gente não precisar ficar provando a nossa vulnerabilidade. A gente precisa que a lei nos proteja. Sim, Mas e outra coisa. Pode falar. É porque o Jair Técio gostava de falar de leis naturais, né? Assim, só que as leis naturais era ele mesmo que determinava. Aí eu falo a lei nos proteja, mas eu estou falando da lei material mesmo, da lei brasileira.
da legislação. A legislação tem que nos proteger. Sim, sim. E outra coisa muito importante que precisa ser discutido e discutido com pessoas, por incrível que pareça, que estão no escopo já de esquerda, que estão no escopo já esquerdista, que é o fato de mulheres estarem denunciando, pedirem por justiça do seu abusador. E aqui eu não estou falando somente do marido e etc, do abusador, né? E principalmente quando se trata de um líder religioso que abusou de N mulheres, que tem algo voltado, né? Uma seita patriarcal imensa. Aí o que essas pessoas pegam? Elas se preocupam mais com o fato, ou até mesmo em taxar essas mulheres como punitivistas. Você acredita? Sim, sim. Então, muitas eu recebi hoje mesmo, eu recebi uma mensagem em caps lock, né, gritando comigo, perguntando o que é que eu quero, o que é que eu quero ganhar fazendo isso com o Jair Tércio. O que é que eu quero ganhar? Eu perdi anos da minha vida, pessoas perderam décadas da vida, né? Eu não quero ganhar nada, eu quero que ele responda, eu quero que ele seja preso. Eu não tô aqui procurando uma vingança vazia, não. E Exatamente. é justamente isso que você fala. A pessoa me falando assim, você lá no início, antes mesmo da live que eu fiz com o Bruno, né, Desconstruindo Privilégios, quando eu comecei a falar de uma maneira generalista, para você ver como as pessoas entendem que é abusivo, porque eu não tinha nomeado, eu estava só explicando o que é abuso em meio religioso, explicando como isso funciona, e eu já comecei a receber um monte de xingamentos e ameaças pelo direct, né? E um deles falava assim: você está difamando um homem bom, um homem que é puro amor. Você quer se vingar porque você não teve o que você queria. Você queria que ele te colocasse no lugar de prestígio. E agora você quer se vingar. Sempre tem essa narrativa, né? Da mulher traída. Não, ninguém quer esse lugar. Né? Como falaram assim, recentemente disseram: ah, Tatiana só quer fama. Fama? Quem quer ser famoso por ter passado 12 anos de abuso, por ter sido estuprada durante 5, 6 anos, 20 como algumas vítimas? Quem é que quer ter fama por ter perdido boa parte de sua vida, né? Não ter feito a escolha profissional que queria, ter sido obrigada a trabalhar com uma coisa que não queria? É um Sim, argumento tão vazio. É um e tá argumento nesse tão caminho vazio que árduo, seja né, de ser justiça. irracional, né? E tá nesse caminho árduo de justiça que as pessoas não pensam. Não é somente o fato da vida da pessoa ter sido, assim, sequelada para sempre, mas também o fato dela estar ali tentando mover mundos para obter Exatamente. justiça, sabe? Então, assim, não venham com um papo. Ah, mas o que vocês pensam? Ele tem que ser reeducado. Ou, nossa, mas você está sendo punitivista. Não tem reeducação. Não tem reeducação Nesse possível caso, para para não. uma pessoa que passou a vida abusando, a A gente vida. fala de educação para as crianças, a gente fala de educação quando a gente pede um Isso, novo modelo econômico, um novo modelo social político de exatamente. reorganização. Nesse ponto a gente A fala de reeducação educação. envolve uma cultura, Exatamente. né, Dara? Exatamente. Exatamente. A reeducação envolve toda uma cultura. Então, eu acho que é isso que a gente precisa deixar bem claro, né? Que derrubar essa cultura inicia com as pessoas romperem o silêncio, né? As vítimas, seja do Jair Tércio, seja do Ike, seja do João de Deus, seja de quem for, dos aranhas da vida, né? Assim, as vítimas precisam romper o silêncio. E é com isso que a gente se junta, né? Como nós duas nos juntamos e a gente não vai se largar mais porque essa luta é nossa. E a gente vai nessa luta porque a gente precisa. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar, mas a questão é que a gente precisa derrubar o patriarcado mesmo. Porque é isso.
né? E assim, não tem mais como a gente continuar mantendo uma cultura que protege abusadores. Já chega, já chega. Recentemente, o meu ex-marido perguntou assim, quem é que está criando esses homens, né? É essa cultura. É essa cultura. Porque, felizmente, ele é um homem que consegue escapar disso, mas com muita dor. Ele escapou disso também com muito abuso, né? Porque ele passou por esses abusos junto comigo. Né? Ele foi vítima do GTS desde os 5 anos de idade. Então, hoje ele consegue enxergar que a cultura machista é o que favoreceu. E a pergunta é justamente essa: quem é que está criando esses homens? É essa cultura que a gente precisa romper, que a gente não pode mais aceitar. Né? Quando fala a gente vai levantar nossa voz, falam logo que somos histéricas. Não é histeria, não. Exatamente, é entender. Mas, pô, assim, a gente precisa estudar, a gente precisa avaliar a história, a gente precisa avaliar a sociedade, sabe? Isso é muito necessário. Não é a masculinidade tóxica, é a masculinidade. Quando a gente analisa gênero é hierarquia, sabe? A gente não pode, nem sequer, nem deveria estar pedindo igualdade de gênero. Quando a gente volta lá atrás, em Gödel, né, na criação do patriarcado, a gente vê que gênero foi criado para ser hierarquia, para oprimir mulheres, para pegar papéis de menina, de menino, e assim se gerando. Mas quando a gente observa o que é de menino, o que é de menino, sempre o que é de menina vai estar ligado à submissão, vai estar ligado a ser o outro, entende? A Então, fragilidade, né? é muito importante a gente entender esse local que a gente ocupa há milênios, sabe? É muito importante. Exatamente. É isso. O gênero é uma criação hierárquica. Eu acho que a gente não precisa dizer mais do que isso. E a gente rompe isso denunciando. A gente rompe isso não aceitando. Apoiando as mulheres, né? Os homens também, que tem muito homem nessa luta. Apoiando as mulheres e os homens que estão nessa luta, né? Ocupando o espaço de militância. É muito importante esse espaço, Isso. para ser apoiado. É um espaço que ele é muito solitário, ele é muito ruim, sabe? Então, uma pessoa que é uma Apedrejado. sobrevivente e que tomou esse espaço, que reivindicou esse espaço, ela precisa de muito apoio, ela precisa de recursos, entende? Sim, sim. A gente precisa abrir espaço de fala, né? Sim. E proteger esse espaço. Proteger. Eu acho que é isso, né? Só um momento, eu vou dar um print aqui rapidinho numa coisa. Tem alguém perguntando se eu gostava dos benefícios que ele me dava, carro, dinheiro, tudo. Gente, eu é que dava dinheiro a Jaites, não era ele que me dava, não. Assim, quem me dava dinheiro com muito suor era minha mãe, depois eu, meu marido, minha sogra, Jaitécio, nunca. Meu primeiro carro, quem comprou para mim foi meu marido, não é da conta de ninguém isso, inclusive. Mas nunca essa pergunta aí tá invertida, né? Eu acho que as pessoas não entenderam o conceito de abuso patrimonial. O abuso patrimonial é justamente quando ele se aproveita do patrimônio das outras pessoas. Exatamente, a mulher sempre é colocada nesse papel de estar ali, tá naquele local, né? Porque tá se aproveitando do bom e do melhor, porque tá sendo sustentado. Porque, assim, como você observa que no religioso, no seu caso, ele fazia abuso patrimonial, ou seja, ele roubava as vítimas, né? Sim. E no caso que a gente pega do lar, que é a mesma narrativa utilizada, a gente tem muitas mulheres que estão aí, basicamente, sendo maridos, né? Conciliando na tripla jornada, conciliando o trabalho doméstico, que não é considerado trabalho, a maternidade e trabalhando fora. Sim. Né? Como é falo para as mulheres? Por que esses homens não são taxados como aproveitadores? Exatamente. Como abusadores, né? Vamos dar. São criminosos. Sim. A gente precisa deixar isso muito claro. Sim. As pessoas querem sempre. É o que você falou. O homem, ele é sempre
colocado num lugar de infantilidade. Agora, quando é a mulher, é aproveitadora, é golpista, é puta, né? E o homem não, é porque ele é infantil, ele é imaturo. Não, já chega desse discurso. Já chega. Sim. Muito importante ver as pessoas engajadas. Tô muito contente com isso. Sim, sim. É importante. É importante que as pessoas entendam, né, a dimensão disso, porque a Fundação Ocidente, Dara, que é a ONG que eu falei que o Jair Tércio criou, ela foi criada em 1984 ou 85, eu não tenho certeza agora. Então ela tem 36 anos, mais ou menos, 35 ou 36 anos. São muitos anos de abuso já institucionalizado, ainda tem os abusos que antecedem a Fundação Ocidente, né? E então são muitas pessoas, muitas famílias que foram destruídas, quebradas, violentadas por Jair Tércio. Então, esse engajamento ele é muito importante porque ele demonstra que as pessoas estão começando a enxergar. E, gente, vocês precisam relatar as suas histórias com Jair Tércio, né? Como eu falei, o formulário está lá e ele é completamente sigiloso. Se vocês não quiserem que eu mesma tenha acesso, é só colocar a observação que eu nem leio, eu passo direto para a promotoria. E aí fica tudo sempre no lugar que deve estar, que é Jair Tércio sendo levado à justiça. É incrível, eu tô lendo aqui, né? Focando mais nessa questão religiosa. Tem aqui, defesa de líder nega abuso, né? Na UOL Universa. Em nota à Universa, o advogado de Jair afirmou que os fatos narrados não condizem com a conduta de Jair Tércio, que afirma jamais ter agido com violência física ou psicológica com qualquer pessoa, muito menos em contexto sexual. E é muito importante destacar isso. Os fatos narrados não condizem com a conduta de Jair Tércio. Isso parece que é para ser autoexplicativo, né? Ou seja, um homem de Deus, um homem ungido, um líder espiritual que veio para salvar o mundo. Como que essa pessoa é uma abusadora? Exatamente. Como que é um abusador, um pedófilo? É autoexplicativo. Então, olha que solo tão fértil para esse homem se alojar. Exatamente. E aí a gente entende por que ele passou tantos anos protegido. Mas se a gente for analisar de uma maneira se distanciando dessa narrativa, né? Distanciando ele do meio religioso, a conduta dele é o próprio abuso. Então, a própria conduta dele comprova que ele é um criminoso. A conduta dele de mandar mensagens para meninas de 12 anos pedindo que mandem foto dela se masturbando. Ah, mas é porque eu estou ensinando ela a lidar com a energia sexual dela. É inaceitável. Não tem justificativa. Tem algumas lideranças dele, Dara, dizendo assim, o que vocês chamam de abuso é porque vocês não conseguem compreender, não têm ainda inteligência o suficiente, são pouco inteligentes e não conseguem compreender os rituais sagrados, né? Os desígnios divinos. Mas olha que consciência, né? Olha que consciência, exatamente. Não tem nem o que dizer dessa tentativa de defesa. Assim, eu não sei nem já me perguntaram isso uma outra vez e eu tenho duas reações. Ou a gente ri, ou a gente quer voar, né? Porque é nojento mesmo, é asqueroso. Sim. Beatriz se falou ali, as pessoas são muito lunáticas, né? Realmente, é porque há essa lavagem cerebral, né? Há uma construção para isso. E na religião é muito forte. É muito forte. Historicamente, a gente sabe que seitas, religião, é um local muito forte para manipulação e lavagem cerebral. É muito forte. Sabe isso psicologicamente. Bruno, acho que sabe mais do que nós duas aqui. Funciona como um... Nossa Senhora. Isso precisa ser conhecido, né? Porque
estudar isso, estar consciente a isso, não é você assumir um atestado de rebeldia contra a religião que Uhum. você siga ou a religião. Não é, muito pelo contrário. Porque a gente precisa entender que a religião ela nasce ali de um fruto social, ela é construção das pessoas ali. E ela não pode refletir uma cultura dessa forma, né? Porque se reflete uma cultura dessa forma, é extremamente nociva, principalmente para as mulheres e etc., para os grupos oprimidos, né? Isso não pode passar. Então, ter essa consciência é muito importante ativar as mulheres que lutar contra é muito difícil, né? Você pega uma mulher que, além do lar, a religião também foi imposta como uma servidão que ela deve assumir eterna, né? Então, quando a mulher se volta àquilo, imagina. Então, é ainda mais difícil para a mulher. É ainda mais difícil. Então, assim, acolhimento é muito importante e incentivar que as mulheres denunciem, né? E fale como você está falando aqui com você. Isso é essencial. E assim, essa cultura da mulher, né, do lugar da mulher, é uma das questões que amanhã na live com a Beatriz Freitas, né, do perfil Beatriz Freitas Digital, a gente vai discutir justamente como é que o Jair Tércio, ele construía essa cultura com relação ao papel da mulher, a posição da mulher, para se beneficiar e conseguir manter o seu ciclo de abusos e manter também os seus privilégios, né? De privilégios materiais mesmo. Ele sempre teve carros e nunca... Sempre as pessoas davam a ele carros. Ele tinha um apartamento num bairro nobre de Salvador, talvez um dos bairros mais caros da cidade. Então, ele fazia tudo isso a partir da criação de uma cultura de opressão com as mulheres e de colocar os homens como se... Ele falava assim, que os homens nasceram para se iluminar e as mulheres nasceram para sofrer. Exatamente. Então, a gente, amanhã na live com a Beatriz Freitas, do Beatriz Freitas Digital, né? A gente vai discutir especificamente a cultura do Jair Tércio com relação às mulheres, de botar uma contra as outras, de sempre dizer que mulheres não são confiáveis. Inclusive, tem uma música do Camaloca, que é o grupo de música que ele criou, que fala que a mulher nasceu para atrair, né? E o homem nasceu para ser atraído. Aí ele fala, com toda essa força, mulher, veja o que você vai fazer. Então, coloca as mulheres num lugar de sempre do pecado. A mulher é sempre o ruim, né? Mas eu acho que era mais ou menos isso, né, Dara, que a gente tinha para discutir, que esse patriarcado, ele beneficia os abusadores e, inclusive, a pedofilia é fruto da cultura patriarcal. Totalmente, totalmente. E assim, muito me incomoda que tem uma pessoa insistindo, infelizmente, a mulher insistindo em falar em ressocialização, como se a gente não falasse também em ressocialização, que é importante. E como se fosse possível ressocializar um homem desse nível. Exatamente. Não é A gente possível. precisa separar, né? E A gente outra precisa coisa, separar as a gente coisas. pedir por justiça para que esse homem seja retirado da sociedade, porque, pasme, sabe, é uma situação assim. Enfim, não é se vingar. Não tem como uma mulher, sabe, se vingar de um homem que fez o que fez. Nem se ela matasse ele, não tem como, entendeu? Então, pedir Exatamente. para que a pessoa seja afastada da sociedade, que a sociedade é um local que ela deve circular livremente, sem medo, e etc. Não só ela, a gente está falando de um homem. A gente está falando de um homem que criou uma seita que abusou demais, com certeza, 200 mulheres, e não só de mulheres, de homens também, né? E vamos falar de A gente está reeducar a falando de mulher. um homem que viveu de abusos, de um homem que criou todo um sistema para que ele pudesse abusar, violentar, né, pessoas e se manter protegido. A gente não está falando de um crime pontual, a gente não está falando de uma pessoa que se tornou um criminoso por conta da desigualdade social, por conta de questões históricas, né, de desigualdades e injustiças históricas.
Nós estamos falando de um homem que construiu um sistema, construiu uma cultura para abusar, construir uma cultura para cometer crimes e se manter protegido. Um homem que se coloca no lugar de Deus. A gente não está Exatamente. falando de uma pessoa que é possível ressocializar, não. E é o que o Bruno falou, quando a gente fala de ressocialização, principalmente pautada no esquerdismo, essa moça até citou o modelo nórdico, e sim, eu conheço o modelo nórdico, abolicionista, feminista radicais, falam muito disso, então sim, eu conheço. Mas quando a gente fala de ressocialização, eu acho muito importante, principalmente para assim, crimes, né, oriundos da desigualdade social, sabe? Sim. É para homens negros. A população Sim, negra que é presa por causa de maconha, que é presa por causa de drogas, sabe? Que isso é uma dinâmica de genocídio do povo negro. Então a gente fala de exato. ressocialização de tudo, né? E não assim, A gente fala da ressocialização da pessoa que não teve a oportunidade de se manter na sociedade das maneiras que são consideradas legítimas. sim, A gente não fala de ressocialização de uma pessoa que tem o gozo pelo crime, né? Que tem o prazer pela violência. Não é não, possível sim. isso. São coisas completamente diferentes, É né? desse mesmo patamar que vem a defesa da pedofilia como uma doença, né? Exatamente. Porque quando as pessoas defendem a pedofilia como uma doença, é justamente para abarcar o pedófilo numa posição confortável ali de cura, sabe? Isso acaba deixando as pessoas cegas. Porque quem defende isso acaba falando, mas nem todo pedófilo, ele é um abusador, ele estupra. Gente, sinceramente, o que vocês acham que consumir pornografia infantil é? Sabe? O Exatamente. que é? É Exatamente. estupro, é violência direta, sim, sabe? Exatamente. Então, se vocês quiserem colocar a mão no fogo de vocês, que pedófilos, eles, nem todos os pedófilos, abusam, e considerar o consumo de pornografia infantil, né, que só cresce, como algo que não é um estupro, que é ok, vocês, assim, vão ter que explicar para mães de muitas garotas que têm a filha desaparecida, é roubada, traficada e vai encontrar filhos em sites pornográficos. Exatamente. Porque o que a gente tem que pensar é que a pornografia infantil, para ser produzida, há um crime, né? Há a própria pedofilia acontecendo. Então, assim, é como eu acho que é um japonês ou é um coreano, eu não me lembro agora, que estava produzindo bonecos com feições infantis, bonecos eróticos, né? Ai, Aí dizendo Tatiana. assim, eu tô ajudando as pessoas a dar vazão ao seu desejo. Mas a gente já sabe que psicologicamente isso só vai fazer com que o desejo aumente, que ele queira colocar isso na prática com crianças reais. Você está colocando a criança num lugar de objeto de desejo sexual. Sim, a A pornografia está pornografia, influenciando violência exatamente, no campo direto, né? Quando a gente vê homens que feticham, que objetificam situações, sabe, normais, corriqueiras do cotidiano, e que para um estupro pode sim influenciar. Gente, isso é muito sério, entendem? Então, assim, eu vejo gente realmente de esquerda, assim, mais abolicionista, radical, defendendo esse tipo de consumo à pornografia, defendendo a pornografia como um trabalho, não defendendo uma forma de abolição da pornografia e etc. Fica, gente, exatamente. É, para mim não existe nem o que questionar sobre isso, né? Manu tá falando assim, a relativização do abuso. Exatamente. É você querer usar essa visão patriarcal para desqualificar a vítima, principalmente quando é mulher, né? Que é o que você falou, os maiores casos de pedofilia são as abusadas são crianças meninas e os abusadores são adultos homens, né? Então usa esse lugar do patriarcado para relativizar o abuso e dizer não é um crime, é uma doença, o consumo de pornografia não é um problema.
Mas existe algo por trás. Aquela pornografia teve que ser produzida, e para ser produzida, crianças foram sequestradas, crianças foram abusadas. Se a gente tratar de adultos, mulheres foram objetificadas, né? Foram E Tatiana, violentadas. na pornografia, quando a gente observa, quando a gente pesquisa, a gente vai encontrar muita produção, né, desse tipo de conteúdo que incita um local na mulher dentro da religião, né, como se fosse um fetiche, Sim, de extrema objetificação, sabe? E aí, homens que estão na religião, que consomem esse conteúdo, como que eles vão olhar as mulheres naquele meio? Isso tem que ser discutido. exatamente. Exatamente. Porque o que você consome vai te ajudar a construir a sua própria percepção de mundo, né? A sua cultura individual, ela vai ser influenciada por essa cultura que você consome. Então, se você permite o consumo da pornografia infantil, você está legitimando a pedofilia. Então, e assim, a gente está discutindo aqui sobre pedofilia, mas tem alguém dizendo assim, o Jair não é pedófilo. Ele é pedófilo, sim. Ele é abusador, sim. Ele abusou de mulheres, né? Ele estuprou mulheres, ele abusou de crianças, assim como ele abusou de homens no sentido psicológico. Então, assim, a gente está discutindo de pedofilia, a gente não está relativizando o resto dos crimes, não. A gente está discutindo de pedofilia porque é preciso entender a gravidade do assunto e o quanto isso está relacionado com a legitimação e a relativização também dos abusos em geral, como o caso de Mariana Ferrer. Exatamente. E, assim, não tem que ser jogado uma chamada de atenção na gente. Tem que ser jogado uma chamada de atenção, né, em toda a medicina, praticamente, psiquiatria, psicologia, para que ela responda a lacunas abertas referente a algo que ela está defendendo como uma doença. Então, Isso, assim, sim, entendeu? com certeza. Se é para fazer uma defesa, então explique todo esse comportamento, né? Inclusive as questões sociais. Exatamente. Exatamente. Que doença é essa que atinge majoritariamente homens? Doença, sabe? Não tem Que o explicação. objeto de desejo majoritariamente é a mulher, né? Porque também é sempre a mulher nesse lugar. Você já pesquisou quantos por cento de pornografia são assistida e a maioria mais pesquisada são crianças? É óbvio que eu já pesquisei. Eu pesquiso pornografia, Tatiana, possivelmente também. Muitas outras pessoas que estão aqui nesse local de alerta, de militância. A gente pesquisa muito, estuda muito, é por estudar, é pra gente saber disso tudo que a gente está falando aqui e dizendo que quando a gente trata pedofilia como doença, a gente teria que tratar misoginia e machismo como doença. E quando a gente Sim. fala que isso é uma doença, a gente esquece o básico do básico do básico de toda essa opressão. Foi É criado. uma, exatamente, é uma construção cultural. É uma construção cultural. Entendeu? E isso já responde aquela outra pergunta ali. Você sabe por quê? Sim, porque é uma construção cultural. Exatamente. A gente observa raízes históricas, gente. Eu tô falando aqui milenar. Milenar. Sim. Quando a gente observa a história, a antropologia, a gente observa essas raízes pedófilas, misóginas, de muitos e muitos, muitos anos atrás. Então, quando a gente chega hoje e a gente trata como doença, sabe? E doença necessariamente vai precisar demandar algo fisiológico, né? A gente tira todo o peso de importância investigativa, científica, social, de um problema que é uma construção social para controlar grupos e dar privilégios a um grupo que é o controlador. Isso é A o gente básico tira a do. responsabilidade, né? A Pelo amor gente de tira a Deus. responsabilidade da estrutura social, a gente tira a responsabilidade da lei e a gente tira a responsabilidade do próprio criminoso, que pode se defender com esse argumento. Eu não vou seguir a definição judicial psiquiátrica. Se eu fosse seguir a definição judicial psiquiátrica, enfim, institucional, de algo que a gente observa que tem lacunas, como eu estou falando, tempos atrás, militantes
abolicionista também tem que seguir a ciência racista, né, que estava defendendo o racismo, a eugenia. Perfeito. Pelo amor de Deus, gente, Se a gente for seguir as definições oficiais, a gente não muda nada. E a gente não está faz aqui para sentido. incomodar, a gente está aqui para mudar. Não faz sentido. Justamente. Esse é o problema, né? A gente tratar a medicina, a gente tratar essa área científica, que sim, é Como científica e deve ser intocável, né? científica, como algo que está pronto ali, que está acabado e que não deve nunca ser questionado. Quando a gente observa a história, não funcionou assim, entendeu? Por isso que a gente fala que o racismo, a gente tem que falar também que o patriarcado não é apenas um fruto da falta de educação da população. Não, tem a produção de consciência, principalmente do Uhum. elite, importantíssima, é consciente, é proposital toda essa Sim. produção de opressão, certo? Isso é É para manter um lugar de privilégio, né? É para manter um lugar de privilégio. Então, a gente precisa justamente questionar essas definições oficiais. A gente precisa questionar a lei, sim. Por exemplo, a gente precisa criar uma legislação específica com relação aos abusos em meios religiosos. A gente não pode exatamente. aceitar o que está dado. Vocês estão questionando uma comprovação, uma coisa que é comprovada pela ciência. Gente, pelo amor de Deus. A gente não vai nem mais falar sobre esse assunto, porque a gente já falou, acho que várias vezes aqui isso. É cansativo, tá? A gente não tá nesse papel, porque a partir do momento que você não sabe de algo, ou que você achava que você sabia de algo, uma pessoa vem ali e te coloca um questionamento super importante, que é o que a gente tá colocando aqui, você não se abre, você não revê, você não quer um diálogo, você não quer debate. Uhum. Quer provar o seu ponto de vista, né? Existe ignorância, então, né, enfim. Uma coisa muito importante que falaram foi sobre o abuso aqui, o que a gente vai falar a partir de agora vai provar mais uma vez, entrega mais uma vez o quanto que isso tudo é construção social. Sobre o abuso de meninos, né? Uhum. Pedofilia, né? Enfim, abuso de meninos. E eu estava vendo na matéria do Fantástico que esses líderes religiosos, eles preferiam, né, abusar e estuprar de homens héteros. Ah, sim, o Ícaro, né? O Ícaro de Fortaleza. Pois é, justamente aí é que a gente percebe a marca do abuso, né? Por que ele preferia homem hétero? Porque aí é uma violência. Então é o O que que quer gozo dizer? com. Uma Exatamente, doença? Exato. Como é que defende isso, né? Como é que a gente explica isso agora? É justamente esse gozo com o poder, o gozo com o violentar, com fazer o outro ser subjugado, com se sobrepor à própria vontade do outro. Então, esse abuso, né? Porque, assim, é uma primeira coisa que a gente precisa questionar é por que o abuso, né? O porquê do próprio abuso, né? Que é o se sobrepor, é o impor sua vontade contra a do outro. Sim, É sim. colocar o outro no lugar de submissão. E aí, então, essa é a mesma estrutura que a gente fala da estrutura do patriarcado, da estrutura do machismo. Sim. E o Ícaro, ele tá solto justamente por isso, né? Assim, por isso que a gente precisa questionar. O Ícaro tá solto justamente usando desse argumento, Dara, de que as pessoas não estavam vulneráveis. Né? Como se a vontade delas não tivesse sido subjugada, como se elas não tivessem sido submetidas àquilo. Então, por isso que a gente precisa, eu repito, assim, eu tenho batido nisso, porque eu tenho visto, do tanto que eu tenho estudado, eu tenho visto que é preciso ter uma legislação que já coloque isso, né? Que o meio religioso torna as pessoas vulneráveis. Que isso já seja subentendido. Sim, exatamente. E não, garotos não são. Assim, isso é bizarro, porque quando a gente traz essa afirmação, parece que estão enxergando que a gente está querendo lançar uma competição de quem sofre mais estupro, Sim. menina e menina. Como se isso fosse importante a gente juntar uma narrativa de que garota sofre mais estupro por uma questão ideológica. Isso é extremamente podre. Isso é extremamente assim. Eu não vou nem adjetivar aqui para não falar uma besteira. Mas, quando a gente coloca
garotos e garotas, né, com sexo, a gênero, quem sofre mais abusos, né, na infância, a gente não pode contar somente estupro, né, estupro esse que muitas vezes vem do lar. A gente tem que contar turismo Uhum. sexual infantil, né, a gente tem que Sim, contar tráfico sexual infantil, pelo amor de Deus. a E produção todos de esses são pornografia, né? exatamente a produção que na pornografia, garotas, né, então Exatamente. assim, Exatamente. não pega um E, dado, mas eu acho manipulem o que dado. estão tentando fazer uma discussão que, na verdade, relativiza a gravidade do assunto. O Jadson falou uma coisa ali muito importante. Tudo isso é violência. Tudo isso precisa ser tratado com violência e precisa ser tratado com essa seriedade. Né? São crimes. Então, são discussões que precisam ser feitas com a seriedade do assunto. Sim. Todo mundo... a grande violência, quando a gente fala de pedofilia, é justamente por se tratar de um indivíduo que não tem a chance de se defender. Né? A gente está falando de vulnerável. Então, E quando a que gente questão fala de do... crianças a responsabilidade de todos na sociedade, né? Que é algo que eu sempre estou falando Exatamente. aqui, que é algo que no feminismo, assim, é feito principalmente por feministas radicais, que eu acho que, assim, isso é o básico do básico sobre feminismo. Crianças é um grupo de responsabilidade social de todo mundo, sabe? Ver umas mulheres no feminismo extremamente, assim, alheias ao que é o feminismo de fato, não estudam, reproduzir coisas, meu Deus, eu odeio crianças. Ou você colocar uma carga em mim de responsabilidade perante outra criança é você empurrar em mim um tipo de maternidade compulsória. Isso é totalmente assim, burro, sabe? Isso vai contra o feminismo, a teoria feminista e o que a gente tem que defender como feminismo como uma prática efetiva. As crianças devem ser responsabilidade de todo mundo na sociedade. Não tem, assim, é muito bizarro você chegar e falar, eu odeio crianças. É muito bizarro, é muito bizarro. Não tem um porquê a Uhum. gente odiar crianças, né? Não tem. Exatamente. Isso, a Clarice falou, devemos denunciar qualquer abuso sobre qualquer vulnerável. Exato, a gente precisa lutar contra as violências, né? Denunciar qualquer tipo de abuso, principalmente contra vulneráveis, entender o conceito de vulnerabilidade, né? Que você é vulnerável a partir do momento que você não tem a condição de se defender, e o meio religioso coloca qualquer pessoa de qualquer idade nesse contexto de não ter a condição de se defender. E é assim que a gente começa a mudar essa cultura e questionar, sim, essas estruturas. Incomoda, incomoda porque é a estrutura que está privilegiando e beneficiando muita gente, mas precisa ser questionada. Exatamente. Exatamente. E uma coisa muito importante é para que as mulheres entendam, Tatiana, que seria muito bom você falar, dentro aí da sua própria experiência mesmo, os tipos de abuso que você vai sofrendo nesse meio religioso, que muitas vezes passam por despercebido e que, enfim, precisa ser, sabe, assim, visto que as mulheres abram os olhos. É, é, esses abusos começam com a própria alienação da sua rede de apoio anterior à sua chegada ao meio religioso, né? Então, você é afastado de seus amigos, você é afastado de sua família, você é isolado de todo mundo que poderia te proteger. Isso já inicia o processo de vulnerabilização sua. A partir daí, você é construído para você não se valorizar, para você achar que você é uma pessoa ruim, para você achar que você não tem condição de fazer escolhas, que você é suja. E aí, principalmente com a mulher, né? Fazendo essa relação de a mulher nasceu para sofrer, a mulher menstrua porque tem que sentir dor, né? Toda essa questão que vai construindo, e tudo isso já é abuso. Então, assim, se você chega num ambiente que quer te afastar de qualquer pessoa, que quer
te impor um padrão de conduta, que quer te impor um padrão de se vestir, de falar, de pensar, isso já é abusivo. Tudo aquilo que tenta se sobrepor à sua vontade é abuso. E precisa ser reconhecido como tal, né? Assim, precisa ser reconhecido como uma violência. E a partir daí vai aumentando. Só que vai aumentando de uma maneira sutil, que quando você vê, você já está completamente dominado. E isso aqui é tão grave, né? Porque você entra pelo viés da fé, buscando conforto, buscando apoio, e na verdade esses líderes carismáticos que são abusadores, que não são verdadeiros líderes, eles se utilizam disso para te deixar mais vulnerável, né? Com menos apoio, e aí eles se colocam no lugar de único apoio possível. E aí uma coisa que a gente pode utilizar para separar os sérios dos abusadores é justamente isso. Líderes sérios nunca vão te pedir para você se afastar de sua família, de seus amigos. Líderes sérios não vão se sobrepor à sua própria vontade, não vão querer determinar como você se veste, não vão te mandar rasgar suas roupas, rasgar fotos, se afastar de pessoas que você gosta, né? Deixar de ouvir um estilo musical, por exemplo. Então, esse é um grande alerta, esse é um grande sinal, né? Que pode ser reconhecido já logo no início. E tem uma outra questão que é muito importante. Os líderes reais, normalmente, eles não se proclamam líderes, né? Eles são colocados nesse lugar porque são reconhecidos como líderes. Sim, é muito importante. Eu acho que isso é uma questão que tem que ficar mesmo, muito clara. Sim, com certeza. Mas vamos encerrar, Tatiana. Acho que você está muito cansada. Vamos. Eu acho que aqui 2 horas já de live. a gente tem tanta coisa, né, Dara, que se deixar a gente vai conversando até. Mas sim. é isso. Eu acho que a gente ainda tem muito o que conversar. Vamos nos encontrar muito e vamos juntas nessa luta, né, de desconstruir toda essa cultura que favorece abusadores. Obrigada, muito obrigada pelo espaço mesmo. E vamos trocando figurinha. Eu que agradeço pela sua voz. Muito obrigada. Conte comigo, pessoal que está na live ainda. Obrigada pela atenção de todos vocês. Contribuam para a rede de apoio de Tatiana. É muito importante. Ela está nessa missão e ela precisa de todo o nosso apoio. Então, sigam ela, é muito importante. E passem a engajar suas publicações e a compartilhar tudo que ela venha compartilhar e pedir compartilhamento. É muito importante, tá? Mas é isso. Só uma coisa que eu esqueci de dizer, Dara, assim, considerando essa questão do abuso em meio religioso, né, que não existe, praticamente não existe nenhum livro publicado em português, a gente tem feito esse trabalho lá no perfil. Então, se vocês têm dúvidas teóricas sobre o assunto, se vocês querem indicação de livro, a gente tem feito isso lá. E estamos, como eu falei no início, né, buscando a parceria de uma editora para poder publicar, que a gente já tem a autorização do autor para publicar a tradução do livro, que é considerado o livro mais importante do assunto, que é o Cults Inside Out, né, que seria Cultos pelo Avesso, onde ele descreve o que é. Muito importante. Obrigada. Eu que agradeço, Tatiana. Muito obrigada pela live, por tudo, por todo o seu trabalho. É muito importante, tá? Conte sempre. Um grande, grande abraço. Vamos junto. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.